Oi, gente! Hoje eu vou cortar meu cabelo. Agora eu estou lavando. E a hora que eu acabar de lavar, eu venho. Gente, lavei. E agora eu tô penteando. Gente, vou começar a cortar.
né? Não? Colégio Alfa, que é a Joana. Você me pergunta por quê? Eu tenho foto dela. Tata, como que tinha ficado para você a mensalidade? Ó, agora fizeram janeiro, fevereiro, dezembro, 74 e de março a dezembro, 674. Barato, né? Barato. E o material, você viu o valor? É R$180. Eu pago mais caro que isso. Josi, olha, eu amava o ensino do Alfa. Amava. Se tivesse na época dela, com certeza colocaria. É pra lá, vamos. Sim, daí é fácil. Quero pra fora. Hã? Eu quero pra fora. Peraí. Não, mas aí, Não bate não, Felipe. Assim não, amor. Bom, gente. Beijo para o resultado. Um beijo.